As paisagens kársticas é algo que se relaciona somente com rochas carbonáticas? Será que sim ou será que não? É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Fica aí até o final para você saber a resposta. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius. Vocês estão aqui no canal do Geologando. A gente fala sobre geologia, vulcanologia, tectônica de placas e outras coisas relacionadas com as ciências da Terra. Se você não é inscrito do canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, deixa o seu like, toda aquela maracutaia que o YouTube pede, né? E dito isso, vamos pro vídeo. Quando nós estamos falando sobre o ambiente kárstico, nós estamos falando de processos que ocorrem próximo à superfície terrestre, seja através de depressões que ocorrem na topografia ou através de cavernas. E o que vai dizer para a gente se nós estamos no ambiente kárstico ou não? Bom, nós temos alguns indícios de que nós estamos de fato nesse tipo de ambiente. E esses indícios que podem apontar que nós estamos no ambiente kárstico, nós podemos elencar a ausência de drenagem superficial. Trocando em miúdos, nós estamos falando de rios que ocorrem na superfície. Se esses rios não ocorrem, talvez nós podemos estar num tipo de ambiente kárstico. Outra coisa que pode indicar o ambiente kárstico pode ser a ocorrência de depressões na topografia, como nós acabamos de falar. Também nós podemos ver a existência de cavidades no subsolo e a grande rapidez com que as águas superficiais elas infiltram os solos através de fraturas que nós podemos ver, né, ou através de fissuras na superfície. E comumente o ambiente kárstico ele é relacionado com as rochas carbonáticas, por elas terem essa dissolução, esses processos de dissolução com maior velocidade. Mas o ambiente kárstico ele pode ocorrer em outros tipos de rochas que não sejam necessariamente os carbonatos, como por exemplo os arenitos. Os carbonatos eles vão ter esse maior número de ambientes kársticos relacionados a eles, devido aos processos de dissolução do carbonato de cálcio, a calcita ou a dolomita, né, com carbonato de cálcio e magnésio. Mas se nós tivermos um arenito, e esse arenito tiver o cimento bastante rico em carbonato de cálcio, o cimento é o que vai dar a coesão para uma rocha sedimentar. Quando todos esses sedimentos eles são depositados numa bacia, nós temos ali um líquido, né? A água que fica entre esses poros da rocha, né? Sempre vai ter um somatório de sedimento e água, e essa água vai estar rica em sais. E quando ocorre a subsidência em uma bacia sedimentar e esse campo de temperatura e pressão começa a ser submetido nessa carga sedimentar, nós vamos ter o processo de diagênese. E aqui no diagênese, nós vamos ter a cimentação da rocha, que vai ser muito importante na transformação do sedimento em rocha. Então, se nós tivermos um cimento carbonático que está unindo esses sedimentos, futuramente, quando essa rocha for exposta, ela pode sofrer dissolução e então formar essa paisagem kárstica, esse relevo kárstico, sendo em arenitos. E todo esse processo de dissolução ele vai ocorrer através da atuação de ácidos que vão começar a interagir com essa rocha. Por exemplo, nós podemos ter o gás carbônico, esse gás carbônico começar a se misturar, né, começar a reagir com a água do ambiente e nós formarmos ácido carbônico. O ácido carbônico vai começar a atacar esse tipo de material, né, esse tipo de composto, podendo ser um carbonato, e então começa a ter essa dissolução desse mineral e começa a ocorrer a formação de cavidades dentro da rocha, né? Essas cavidades futuramente vão se formar o karst. Além disso, nós podemos também ter os processos de dissolução dessa rocha através de diáclases, ou fraturas, ou falhas, né? Aqui dentro das fraturas e falhas, nós vamos ter a dissolução máxima desse mineral, né? Dessa assembleia de minerais que está ali dentro da rocha. Então aqui nós podemos ter a dissolução tanto do cimento ou da rocha, né? Dos sedimentos em si, e também ao longo de fraturas. E os ambientes kársticos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Nós podemos ter o exokarst, que é o karst superficial, né? Que vai estar exposto na topografia. Esse aqui vai ser bastante relacionado com os processos geomorfológicos. E o endokarst, que vai ser algo dentro da rocha, né? Vai ser em subsuperfície. Inicialmente nós vamos falar sobre os exokarsts, né? Ou os processos geomorfológicos que ocorrem. Como foi dito agora há pouco,
o tipo de rocha ele vai influenciar dentro de um relevo kárstico, mas outro ponto bastante importante é o clima. Se nós tivermos um clima necessário que vai disponibilizar água dentro desse sistema, nós vamos ter um agravante dentro desse processo de geração de cavernas. Então aqui nós podemos estar trabalhando dentro de um sistema tropical, né, com bastante chuva. Dentro do exocast ou o sistema geomorfológico, uma das formas mais comuns e primordiais existentes nas paisagens kársticas são as dolinas. Elas podem ser consideradas formas particulares do exocastes. São feições muito comuns nas paisagens kársticas da geomorfologia, que apresentam uma configuração circular ou elíptica, contendo alguns metros de diâmetro ou talvez alguns 1000 metros. Essas áreas funcionam como bacias fechadas. As dolinas apresentam algumas características marcantes, que vão estar indicando para a gente que nós estamos dentro dessa feição. Tais feições são bordas íngremes ou levemente inclinadas. Em seu interior nós podemos encontrar alguns afloramentos rochosos, né? Geralmente são calcários. E na base da dolina, no fundo, a gente pode ter uma cobertura argilosa avermelhada, que são provenientes do processo de descalcificação do carbonato de cálcio. Em algumas situações, o fundo de uma dolina ela pode se comunicar diretamente com a caverna que está situada abaixo e podendo atingir o lençol freático. A origem das dolinas encontra-se ligada aos mecanismos de dissolução por meio da percolação da água a partir de uma intersecção de diáclases ou fraturas. Embora as dolinas sejam as principais formas do exocastes, existem outros tipos de depressões kársticas, né, que a gente pode observar na topografia. Um exemplo dessas depressões são as uvalas. Essas feições são originadas pela ampliação ou não de outras dolinas. Então uma dolina vai se ligando à outra, podendo gerar uma uvala. E não é necessariamente obrigatório que uma uvala ela se origine a partir da coalescência, da junção de outras dolinas. E outras depressões que nós temos, né, relacionado com o relevo kárstico ou a paisagem kárstica, nós temos as póleis, que podem ser conceituadas como extensas depressões kársticas na planície, né, na topografia. Elas são diferentes das dolinas. Elas não precisam ser necessariamente fechadas, podem ser abertas, né? Então a gente pode ter um ambiente extensamente aberto. E outras feições do exocaste são as lápias. Elas são como se fossem ranhuras na rocha solúvel quando está exposta. São semelhantes a sulcos, né? Como se alguém estivesse pegando uma colher e estivesse ranhando essa rocha. E além do exocaste, nós temos o endocaste. O endocaste já é relacionado com os processos hidrogeológicos, então que nós podemos até falar sobre aquíferos, porque esse sistema kárstico, nessa caverna, ela vai funcionar como um gigantesco poro, né, um megaporo, porque na medida que todo esse mineral que está presente na rocha vai sendo dissolvido, vai gerando essa cavidade que nós podemos até classificar como uma porosidade secundária, e essa cavidade vai funcionar como um reservatório de água. No processo de formação do endocaste, das cavernas, existem duas etapas principais. A primeira é a abertura da cavidade por dissolução dos minerais presentes na rocha, podendo ser um sedimento ou podendo ser o cimento. E o segundo, o rebaixamento do nível hidrostático abaixo de onde as cavidades previamente existiam. Dessa forma, nós podemos ver a evolução de todo esse sistema, né? Então, a evolução subterrânea ocorrendo simultaneamente com a evolução do relevo exocástico na topografia. E toda essa dinâmica dos processos endocásticos vai gerar um tipo de depósito bastante peculiar, bastante interessante, que no caso são os espeleotemas. Os espeleotemas são esses depósitos que vão ocorrer dentro das cavernas. Nós temos basicamente três grandes tipos principais de espeleotemas. Nós podemos estar falando de estalactites. As estalactites vão funcionar como se fossem esses espinhos que a gente pode observar no teto da caverna, porque na medida que a água, que essa água está rica em ácido, né, ela vai dissolvendo os minerais, vai transportando esses íons, quando chega no teto da caverna começa a gotejar, né, como se fosse uma goteira no seu teto. Então essa goteira vai formando esse espinho, né, vai formando a estalactite. E essa gota que não fica retida no teto da caverna, mas que vai cair no substrato da caverna, né, no piso, pode começar a formar
a estalagmite. Então a estalactite crescendo do teto e a estalagmite crescendo de baixo para cima. Quando essas duas feições se encontram nesses tipos de depósito, a gente vai formar um outro depósito bastante interessante, que no caso são as colunas. Então as colunas vão ser a junção desses dois tipos de depósitos relacionados com os espeleotemas. O ambiente kárstico ele é bastante significativo devido à atração turística que nós observamos nessas regiões onde tem-se esse tipo de feição. Então, cuidado, é um necessário bastante especial com o que está ocorrendo ali em volta, né? Seja através de um ato turístico, né? Então a pessoa está lá fazendo o turismo dela, mas tem uma galera que não tem muita ideia na cabeça e começa a jogar lixo por onde for, ou então através de todo o sistema agropecuário, né? Então pode ocorrer de dispersar alguns agentes químicos ali em volta, né? E tá poluindo as águas que estão ali dentro daquele sistema hidrogeológico, né? Assim, contaminando o aquífero. E fica aí um recado, né? Vai numa caverna, toma bastante cuidado, toma cuidado para não se machucar, para não jogar lixo, né? Para não danificar esse sistema que leva milhões de anos para se evoluir, né? Para se formar. Então eu já vi muita gente que já vai numa caverna, vai lá e começa a quebrar as estalactites, ou então começa a quebrar a coluna e começa a danificar o patrimônio geológico, né? Então as pessoas que vivem ali em volta, né, de um parque, seja um parque estadual ou um parque nacional, dependem do turismo que gera em volta, né, desse ambiente kárstico. E bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a presença de todo mundo que chegou até o final desse vídeo. Vou fazer um convite, né? Se você não é um inscrito daqui do canal, clica aqui no meio e se inscreva. E a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!